Bom, ainda estamos ali digerindo a eleição, né? Nosso futuro presidente Bolsonaro montando a sua equipe e a gente já vê algum posicionamento na área econômica, reforma da Previdência como prioridade, ajuste nas contas públicas. Mas vou fazer aqui minha primeira crítica ao futuro ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Eu acho que nas observações que ele tem feito sobre o comércio exterior, está faltando um pouquinho ali de, vou dizer que desconhecimento, mas faltando um pouco de sensibilidade para questões geopolíticas. Por exemplo, ele faz uma crítica muito severa ao Mercosul. Acredita que o Mercosul amarrou o Brasil e impediu que a gente fizesse acordos bilaterais. Porque quando você participa de um bloco, no caso uma união aduaneira como o Mercosul, você tem que negociar em bloco, ou seja, não só os interesses de cada integrante do bloco deve ser considerado, mas sim o todo. Mas o que diz o Paulo Guedes? Que a gente devia se voltar para os países mais desenvolvidos, os mercados mais importantes, não ficar amarrado num mercado teoricamente pobre. Não é bem assim. Acho que o Mercosul proporcionou ao Brasil avanços consideráveis, não só na área econômica. No caso do comércio, por exemplo, a Argentina se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A gente está aqui pertinho, é um país de mais de 30 milhões de habitantes, com renda média razoável, um país totalmente urbanizado, né? Praticamente 95% da população na Argentina vive em cidades. Mas o que aconteceu do Mercosul para cá, da criação do Mercosul para cá? O comércio Brasil-Argentina se multiplicou por 4 vezes. O comércio entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e o Paraguai, se multiplicou por 5 vezes. Mesmo com o Chile, que é um país associado, ele não tem todos os direitos dos demais países do Mercosul, mesmo com o Chile, o crescimento do comércio foi fantástico e está ali entre os 10 maiores movimentos de exportação e importação do Brasil. Mas por que eu falei em geopolítica? Há vários outros aspectos importantes. Desde o conflito das Malvinas, Brasil e Argentina perderam aquele medo um do outro. A gente tinha no passado o medo de que Brasil e Argentina entrariam em guerra. Eu sou de uma geração que essa guerra viria um dia, enfim. Hoje a gente briga no futebol, briga muito no futebol, somos adversários ferrenhos. Mas, por exemplo, na área militar não há nenhuma mais divergência. O Brasil praticamente deslocou todas as suas unidades militares que tinha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e deslocou para Calha Norte, onde há o maior problema. Quer dizer, a gente desmobilizou uma coisa militar enorme, quer dizer, não havia integração de transporte entre Brasil e Argentina, de energia, porque sempre se tinha um medo de que alguma dependência poderia criar um problema num futuro conflito. Isso não existe mais. A Argentina, quando precisa reparar o seu submarino, repara no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, quer dizer, sua principal arma de defesa é consertada ou rearrumada no Brasil. Quando os soldados argentinos precisam treinar na selva, vem treinar no Brasil. Os pilotos navais brasileiros treinam na Argentina. Isso tudo se deve também ao Mercosul. E a ideia do Mercosul é a união faz a força, ou seja, se a gente dá os braços, a gente consegue se ampliar. Sem o Mercosul, o Brasil não teria tido um investimento enorme nos últimos anos na indústria automobilística. Quando a indústria automobilística mirou o Brasil, mirou o Mercosul. Uma integração, parte dos componentes dos nossos automóveis são feitos na Argentina e vice-versa. Enfim, o Mercosul ele tem que ser olhado como um trampolim, como uma alavanca para outros mercados. A gente se une, cria escala de produção internamente, mas mirando outros mercados. Então não é abandonar o Mercosul, é sim reorientá-lo para uma coisa que ele tinha lá na origem, que é a união faz a força e daqui a gente vai buscar terceiros mercados.